dia. O modelo de mobilidade urbana adotado em boa parte do mundo tem se transformado em um desafio para a sociedade moderna. A dificuldade de se criar estruturas de engenharia que permitam uma melhor fluidez no trânsito e a necessidade de se reduzir a poluição gerada por milhões de veículos automotores nos mostra que precisamos de alternativas. Pois no Diálogo Cultural de hoje vamos conversar sobre o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo nas cidades, com a presença de Clebson Melo, que é vice-presidente da Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte, e ainda com a participação de Ricardo Lago, que é coordenador do Sinteste RN. Bom dia, Clebson. Bom dia, Ricardo. Bom dia. É público e notório, e se vem se discutindo, Clebson, durante muito tempo, até nessa questão das obras de mobilidade da Copa, a questão da bicicleta como meio de transporte alternativo, é ter uma solução para esses enormes engarrafamentos, não só aqui em Natal, como no mundo todo. Agora, qual o benefício para nosso telespectador, que talvez até seja um pouco antipático com a questão da bicicleta no trânsito, mas quais são os benefícios em se trocar um carro por uma bicicleta? Bom, primeiro eu queria fazer uma pequena observação. A bicicleta não é um transporte alternativo, ela faz parte dos modais de transporte, né? Veja que os pedreiros, os jardineiros, o pessoal mais humilde, que às vezes não tem nem condição de pagar o transporte público, já usa, como a gente usa o carro e o ônibus, né? Então eu retiraria essa palavra alternativa. Então isso é uma coisa que deve se educar as pessoas, Sim. até a sociedade, às vezes até o próprio governo faz a questão do transporte alternativo, se coloca uma bicicleta como uma, né? Isso. Então é tratar com seriedade a bicicleta como realmente um meio de transporte. Como modal de trânsito, como qualquer um outro. Bom, quais seriam os benefícios? Cada dia a quantidade de carros nas cidades vem aumentando, né? E a gente já não tem mais espaço físico para acomodar esses carros. E aí gerando os congestionamentos. A bicicleta hoje, isso já é comprovado, de 8 até 8 ou 10 quilômetros, ela leva o mesmo tempo do carro e em horário de pico, é até mais rápido. Sem contar que a gente não tem problema com o estacionamento. Além de ser bom para a saúde, né? Porque você está praticando uma atividade física, é bom para o meio ambiente, você não paga IPVA, não tem custo com combustível. Então, assim, é uma série de benefícios que, se forem realmente levados a sério, se tiver os investimentos corretos, né, como educação para o trânsito, vias cicláveis, pode realmente viabilizar definitivamente a bicicleta para usar no dia a dia. E as desvantagens que você encontra no meio hoje? Olha, o que a gente tem mais desvantagem hoje é falta de lugares onde guardar a bicicleta. É difícil a gente ir para qualquer lugar porque não tem lugar seguro para colocar. Problemas com o trânsito, não são todas as vezes que a gente realmente tem segurança para andar, porque os carros ainda não são tão educados, embora a maioria respeite, né? E a questão do clima. Andar realmente no sol quente e em época de chuva, para quem não está acostumado, é um fator que realmente é proibitivo. Clebson, em São Paulo, eu creio que lá na Câmara Municipal de São Paulo aprovou uma lei exatamente determinando que alguns shoppings ou para os setores públicos tivessem espaço exatamente para buscar, até incentivar o próprio funcionário ou aquele que queira ir para o seu trabalho ou o seu lazer ir na bicicleta. E seria uma vantagem a mais, incentivo do poder público. Você sabe se aqui em Natal há algum projeto desse tipo? Vocês têm alguma iniciativa exatamente para que a Câmara Municipal aprove um projeto, pelo menos para os prédios públicos terem espaço reservado para bicicletas? Não só o projeto, existe uma lei que se chama Ciclo Natal, a lei 0349, feita pela Câmara daqui com participação dos ciclistas. Essa lei já determina tudo isso que você falou. Prédios, os novos prédios, né, seja ele público ou privado, os prédios, os espaços públicos, as praças, todos eles já deveriam sair hoje, ou se adequar, ou os novos já ter o espaço para guardar a bicicleta, né? Sejam só os paraciclos ou os bicicletários. Infelizmente, a CEMURB não está cobrando isso, né? Vamos ver se na próxima revisão do plano diretor e do Código de Obras, essa lei passa a ser inclusa, né? Como hoje está sendo cobrado, por exemplo, a questão da acessibilidade, né? Então, quer dizer, não tem uma fiscalização que se possa efetivamente fazer, digamos assim, no shopping de Natal, tem um espaço para que você possa ir. Até na própria Câmara Municipal eu não sei, porque eu não sei o estacionamento. Não teria espaço para bicicleta. Olha, na Câmara, alguns vereadores já nos procuraram e pediram ajuda para colocar um bicicletário lá. E eles têm espaço sim, é restrito, mas tem. Só falta eles executarem os bicicletários, né? Mas já tem projeto, já tem orientação para isso. Ricardo.
Algumas cidades já adotaram a bicicleta como um meio alternativo de transporte, né? Quais alguns exemplos que poderiam ser adotados aqui no Brasil? Olha, não tem um exemplo padrão. É como você querer trazer, por exemplo, as estações de transferência de Curitiba foram copiadas para cá. Curitiba tem clima frio, a gente tem clima quente, né? Então se copiou um exemplo, a coisa não funciona assim. Na realidade, o que tem que ser feito são os estudos locais, né, baseado no uso, nas potencialidades e nas dificuldades que a gente tem, e adequar, né, a questão da bicicleta. Não precisa seguir um padrão. Existem algumas ferramentas, algumas metodologias, alguns recursos técnicos que esses sim devem ser adotados, né, sendo tomados como referências. Mas exemplos não diria dessa forma. Se coloca muito, e se vê muito na questão da Europa, Amsterdã, como exemplo de bicicleta. Mas aí parte para um princípio fundamental, a educação. Sim. Não seria isso? A educação daquele que transita também junto com o ciclista. Para ter um exemplo como Amsterdã, teria que se educar o povo com a educação europeia. Não é isso? Sim. Principalmente, a educação é o fator-chave para que realmente o trânsito flua. Não vou nem falar de bicicleta, vou falar de mobilidade urbana como um todo. Tá? Por exemplo, se acontecesse um milagre de hoje para amanhã surgissem 300 km de ciclovia em Natal, não funcionaria. Primeiro, a gente não tem motorista educado, então seria usado como estacionamento. Provavelmente os motoqueiros iriam utilizar também. Não tem fiscalização para isso. E não teria tanta demanda de hoje para amanhã. O que seria ideal? Primeiro, campanhas de educação para o trânsito voltado para o pedestre, o ciclista e o motorista. Os três têm que andar juntos. Segundo, pode-se criar, porque isso é muito rápido e muito barato de fazer, vias compartilhadas. O que é isso? A via hoje já é compartilhada. Eu já pedalo na rua do lado dos carros. O que teria que ser feito era sinalizar essas vias, colocar placas, talvez pintar as faixas no chão e dizer aos motoristas que ali, quando o ciclista está passando, ele tem preferência e tem que ser respeitado. É algo assim, motorista, agora tem um ciclista aqui. Veja, observe e cuide dele. O próprio Código de Trânsito já diz que a preferência é do ciclista, como também já é do pedestre. Tá? Então, isso aí é o pontapé inicial. Com isso aí acontecendo, os motoristas vão se educando, vão respeitar as ciclovias, as ciclofaixas, e onde não for possível fazer ciclovia, o respeito, né, essa educação já vai dar segurança aos usuários de bicicleta. Quer dizer, mais uma vez, uma questão dessa envolve a questão educacional do país. Né? Em todos os aspectos, a educação é fundamental. Clepson, ali na Pedra do Rosário, onde tem uma faixa vermelha, ali seria uma via compartilhada? Aquilo ali seria um exemplo disso? Aquilo ali, há muito tempo atrás, foi pintado como uma ciclofaixa, mas nunca funcionou. A STTU tem projetos hoje de ciclofaixas e ciclovias para vários lugares da cidade, inclusive boa parte da Ribeira. Então, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, nós voltamos aqui a 30 segundos, mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para o Clepson responder no próximo bloco. Já que a gente se discutiu muito da bicicleta, vamos ver o exemplo. Se Clepson realmente anda de bicicleta aqui para o trabalho, e se é possível realmente andar em Natal com a bicicleta em detrimento do ônibus e do carro. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a bicicleta como meio de transporte alternativo. Não transporte alternativo, mas um transporte modal. Com Clepson Melo, que é vice-presidente da Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte, e ainda com Ricardo Lago, que é o coordenador do Sinteste RN. Clepson, deixei uma pergunta no bloco anterior, se é possível realmente andar em Natal, com as vias que estão, de bicicleta, entre ônibus e carros. Sim, é possível, tanto é que eu ando diariamente, vários colegas andam. As pessoas mais humildes que não podem nem pagar o transporte público andam diariamente. Claro que existem riscos, né, o risco de atropelamento, mas assim, a maioria dos motoristas respeitam, tanto é que eu estou vivo até hoje, né? A maneira de conduzir a bicicleta na via, né? Digamos que a direção ou o pedal defensivo funciona muito bem, respeitando os sinais, sinalizando se vai entrar para a direita, se vai entrar para a esquerda, né? Respeitando os outros usuários da via, tudo isso previne acidente. Então é possível, sim, não vejo grandes dificuldades não. Claro que para quem vai iniciar, tá com o carro passando do lado, assim, pertinho, assusta um pouco, mas isso com o tempo se habitua. Com relação até ao próprio ciclista em si, a gente vê que muita gente está nas ruas, comboios, digamos assim, de ciclistas participando.
passeando, fazendo o seu pedal, né, fazendo digamos assim, seu esporte. Me diga o seguinte, se o ciclista também precisa dessa educação para que se possa conhecer as leis de trânsito, respeitar e ser respeitado? Sim, claro. O ciclista, a bicicleta, como a carroça, como o pedestre, faz parte do Código de Trânsito Brasileiro, com leis, com normas e regras a cumprir, né? Então, por exemplo, o ciclista tem que respeitar o sinal de trânsito vermelho. Não pode andar em cima de calçada porque é para pedestre. Não pode trafegar com a bicicleta pedalando sobre as faixas brancas, esqueci, a faixa de pedestre. Tá? Tem que ser realmente empurrando a bicicleta. O que acontece? Nunca se houve educação para o trânsito para o ciclista. Então, assim, quem dirige hoje e pedala tem a obrigação, realmente, porque conhece o Código de Trânsito, tem carteira de motorista, tem a obrigação de respeitar. Eu abonaria aquelas pessoas que não têm, que nunca dirigiram, que não conhecem as leis, né, como também nunca houve educação na mídia e nada, então eu abonaria essas pessoas. Mas eu, como motorista, sou obrigado, né, e meus colegas que também pedalam e dirigem, são obrigados a respeitar. Se não respeitam, infelizmente, falta realmente a educação. Tá. Nós vimos nos últimos anos, né, que o governo incentivou muito a questão da mobilidade do povo a adquirir carros através de isenção de IPIs, essas coisas, né? Mas, por outro lado, encheram as avenidas de carros sem até mesmo fazer uma adaptação para aquele novo número de carros. Eu lhe pergunto, em termos de políticas públicas, o que poderia ser feito para incentivar isso, eu ou outras pessoas, a deixar o carro mais na garagem, para nós ver como, por exemplo, a redução de IPI? Bom, na realidade a redução de IPI houve para os carros, né, e como você falou, encheu as ruas, né, e hoje a gente não tem mais espaço. E isso vai crescendo até que a cidade trave, realmente. Não vai ter mais espaço e os carros vão parar e não vão andar. Não adianta você ter um carro lindo, maravilhoso e não pode sair do canto. Eu vou passar de bicicleta ao lado daquele carrão e vou embora. Vou chegar na frente e o carrão vai chegar atrasado. O que tem que ser feito realmente são políticas públicas para o incentivo do transporte público. Isso que é fundamental, né? Porque as pessoas vão realmente ter o conforto de deixar o carro em casa e pegar um ônibus que funcione, que passe no horário, que chegue no horário, que seja confortável e que tenha segurança. Em segundo lugar, o incentivo ao uso dos transportes individuais não motorizados, que aí entra a bicicleta, de repente o patins, o skate e o caminhar, que é o modal de trânsito mais utilizado é a caminhada. Afinal, todo motorista também é pedestre. A redução de IPI para a bicicleta, sim, claro, porque hoje a bicicleta é mais taxada do que o próprio automóvel, né? Então, comprar uma bicicleta é caro. Mas eu não diria que isso é um empecilho, porque quem quer andar na cidade não precisa de uma bicicleta cara, né? Qualquer bicicleta resolve. Agora, temos que diferenciar também essa questão de, eu acho que muita gente, até o nosso telespectador que assiste o programa Diálogo Rural, não vê aquele que trabalha diariamente, o pedreiro, ou aquele mesmo que não está, digamos assim, participando do ciclismo como esporte, quando vê o cabo de capacete, com a luzinha, geralmente à noite, como um ciclista. Eles também são ciclistas. Claro, sentou em uma bicicleta, tornou-se ciclista. Está andando é pedestre, está dirigindo é motorista. E essas pessoas em particular são verdadeiros heróis, porque pedalam quilômetros. A gente fez um trabalho perto da Ponte de Igapó, parando os ciclistas para conversar, oferecendo café da manhã, e a gente viu ciclistas que saíam de Nova Natal para Parnamirim, ia e voltavam todos os dias. Então tem gente que pedala 40 km para ir, 40 para voltar, são 80 km diários. Essas pessoas, por exemplo, passam na Felizardo Moura, que é uma via extremamente esburacada, mal cuidada, não tem espaço nem para os carros, imagine para os ciclistas. E a gente contou ali, de 5h30 às 7h30 da manhã, 248 ciclistas. Não é pouca coisa, não. Então, assim, são pessoas que realmente precisam e que realmente são verdadeiros ciclistas. Clebson, e trafegar entre os ônibus, os motoristas de ônibus, como é que vocês fazem? Como é que se dá esse confronto, digamos, de uma formiguinha com um elefante do trânsito? Esses elefantes são nossos grandes companheiros e parceiros. Foi feito um trabalho há algum tempo atrás com o pessoal do movimento Bicicletada, o café da manhã com o motorista, onde a gente ia às garagens, conversava com eles, né, trocava ideia, oferecia um café da manhã. E hoje os motoristas respeitam, a maioria respeitam o ciclista.
Eu uso um retrovisor de capacete, e às vezes eu estou pedalando, por exemplo, na Roberto Freire, e vejo que o ônibus vem atrás de mim. E ele vem, ele abre muito, abre e contorna lá na frente. Alguns dão uma buzinada, inclusive, cumprimentando a gente. Então a gente tem mais que agradecer a esses motoristas, que são profissionais muito exigidos, é uma profissão muito difícil, muito desgastante, e mesmo assim eles respeitam a vida. Clebson, para o motorista, tem alguma distância de se passar do seu que você vê que o ônibus para e passa? Tem muita gente que passa até um fino mesmo no ciclista. É muito comum. A lei tem uma determinação da lei de que, digamos assim, uma distância que se possa passar, até para quem assiste o Diálogo Rural e viu o ciclista andando, sabe essa distância? O artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro determina que o carro tem que passar em uma velocidade reduzida e a 1,5 m do ciclista. A gente sabe que é muito difícil se manter 1,5 m, né, porque as ruas realmente não têm espaço. Mas que se use bom senso. Procure se afastar o máximo possível. Se não dá, espere um pouquinho, 3, 4 segundos que você espere, que o motorista espere o ciclista passar, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Ok. Eu gostaria que você desse uma definição da diferença entre ciclovias e ciclofaixas. A ciclovia é uma via segregada, ela tem uma barreira física que impede que o carro ultrapasse para dentro da ciclovia. E a ciclofaixa é só uma faixa pintada no chão, no máximo com alguns tachões, né, só para sinalizar. Então a gente pode dizer que ali na Ayrton Senna, ali é uma ciclofaixa. E digamos ali na Praia do Meio. É uma ciclovia. Não pode diferenciar ciclofaixa e ciclovia. E dentro da UFRN está sendo construído o quê? Ciclovia. A princípio, eles estão preparando a pavimentação, mas a gente já viu, já inclusive aprovou o projeto dos tachões que vão ser colocados fazendo a segregação. E aquele projeto é interessante? Sim, claro. Embora tenha havido uma polêmica, e aí eu realmente concordo, o piso não é o ideal, o bloco intertravado ele trepida, né, ele requer mais manutenção. O ideal seria o piso de concreto ou o asfalto liso. Mas o importante para a gente hoje é que temos uma via segregada e com segurança. Então, assim, eu prefiro pedalar naquela trepidação do bloco intertravado do que ter carros passando fininho, tirando fina, passando perto de mim o tempo todo. Não é o ideal, mas é melhor do que não ter nada. Bom, o Diálogo Rural vai para o seu segundo intervalo. Nós voltamos daqui a 30 segundos falando sobre a questão da mobilidade urbana pelas bicicletas. Não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre a bicicleta como meio de transporte, com o vice-presidente da Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte, Clebson Mello, e ainda com o Ricardo Lago, que é coordenador do Sinteste. Ricardo começa perguntando esse bloco. Ok, Clebson, vamos dizer, tem pessoas que desejam começar na segunda-feira, vamos dizer assim, a fazer um exercício. E muitos querem até comprar uma bicicleta ou ter uma bicicleta para começar a pedalar. Quais seriam os conselhos e dicas que você daria para uma pessoa que deseja começar o esporte de ciclismo? Tem muita coisa que fica para o primeiro dia do ano e para a segunda-feira. Bom, o primeiro passo é ter a bicicleta, né? Feito isso, se quer usar, por exemplo, para trabalhar como eu uso, ter a bicicleta funcionando, o freio, verificar se tudo está funcionando bem, ter os equipamentos básicos de segurança, que é a luz traseira vermelha, de preferência um pisca, a luz branca dianteira também, né, também de preferência que seja um pisca, capacete e luvas, né, além de uma sinetinha que o próprio Código de Trânsito exige. O capacete não é obrigatório, mas é extremamente recomendável, na questão de segurança. E retrovisores. Né? Hoje existe retrovisor de capacete, você pode adaptar um retrovisor de moto. Os retrovisores que são feitos para bicicleta especificamente não funcionam. Esses realmente a gente não recomenda. Tá? Bom, de posse disso aí, preparar uma mochilinha, porque fatalmente você vai suar um pouco. Se tiver a possibilidade de tomar um banho no seu local de trabalho, você vai levar sua roupa, toalha, equipamento de higiene pessoal, para tomar um banho no trabalho. Antes de sair, de fazer o percurso a primeira vez, né, já para valer, como a gente dizia quando era criança na Vera, faça o percurso no final de semana. Veja qual é o melhor roteiro, as vias que são mais próximas, que tem menos trânsito. Faça 1 ou 2 vezes para verificar o tempo que leva, quais são as dificuldades e fazer as adequações necessárias. Tá? Sempre manter uma velocidade baixa,
porque no nosso clima é muito quente, então quanto maior a velocidade, mais esforço você faz e mais vai transpirar. Então você vai devagarzinho, 10 km por hora, dá para chegar no tempo confortável. Se necessário, chega um pouquinho antes para esfriar um pouco o corpo, né? Porque na verdade a gente transpira mais quando para. Quando você está pedalando, você está gerando calor, mas está resfriando por causa do vento. Quando para, a ventilação cessa e aí o corpo só gerando calor é que vem realmente o suor. E é tão importante também saber da legislação do tráfego, né? Sim, fundamental. A bicicleta está prevista, tem regras específicas para a bicicleta no Código de Trânsito, né? E essas regras têm que ser obedecidas. E a gente recomenda que se pratique a direção defensiva na bicicleta. Né? Ter todo o cuidado no trânsito, respeitar todos os sinais, respeitar os outros usuários das vias, e com isso aí já se previne muito a questão do acidente. É interessante até alertar o motorista, até aquele que dirige, Clebson, e até o próprio ciclista, que há, digamos assim, que a gente veio falando aqui na hora do intervalo, sobre a questão dos ciclistas estarem um pouco mais dentro da via e um pouco mais andando em linha. Como é que se dá essa diferenciação? O Código de Trânsito recomenda que, se forem poucos ciclistas, 3, 4, se andem em linha, para realmente não atrapalhar o trânsito. Mas se é um grupo grande, uns 10 ciclistas ou mais, a recomendação é que se ocupe uma faixa da pista, né? Normalmente são 3 faixas, uma fica para os ciclistas, né? E todos os ciclistas devem respeitar esse espaço que estão utilizando, e os motoristas utilizam as outras 2. Como também até mesmo nas autoescolas, né? Que hoje são chamadas de centro de formação de condutores, né? A gente vê muito pouco, se não for algumas perguntas específicas para a prova que você vai fazer junto ao Detran, não tem uma educação de dizer exatamente essas dicas, né? Pois é. Você veja que Recife e, salvo engano, Fortaleza, na prova de prática de trânsito, na pista interna deles, eles colocam um ciclista. Então o motorista que não leu, não sabe da informação, que passa perto do ciclista, ele já perde ponto. Porque ele teria que guardar 1,5 metro de distância. Então assim, coloca 3 ou 4 questões voltadas para o ciclista na prova, automaticamente esses centros de formação vão ser obrigados, ou que se não fizerem vão ficar para trás, a colocar a disciplina bicicleta no seu currículo. Educação para a bicicleta, digamos assim. Clebson, nas escolas, eu acho que para se formar um bom motorista, um bom cidadão, um bom pedestre, aquele que se utiliza, motorista é pedestre, ciclista é pedestre, que anda de moto é pedestre, não seria para se começar nas escolas? Você falou muito na questão de colocar nas escolas públicas e privadas uma disciplina de educação para o trânsito. Isso realmente tardiamente já se discutiu e ainda hoje não foi implementado. Não poderia se começar com a semente para se ter realmente um cidadão que possa respeitar tudo? Pois é, volto a dizer que a educação é tudo. As escolas deveriam preparar as pessoas para usar o trânsito, né? E as pessoas, quando saem preparadas para usar o trânsito, sabendo o seu papel como motorista, ciclista, pedestre, skatista, eles vão saber respeitar melhor, né? O que acontece hoje? Se educa, entre aspas, as pessoas para andar no trânsito nos centros de formação. E mesmo assim é muito falho, porque são o quê? Algumas semanas daquela disciplina e depois, se aprendeu ou não, se coloca a pessoa na rua, né? É diferente de você ter uma educação de 2, 3 anos de formação, porque isso entra na cabeça e fica, não sai mais. Na Holanda, no pátio das escolas, são feitos vias de trânsito com semáforos, com sinalização, e as crianças são formadas a sair dali, né, com um diplomazinho, para saber, inclusive, como atravessar a rua como pedestre. Então é isso que eu falo, tem que informar as pessoas para usar o trânsito, não só para dirigir. Em algumas cidades já existe a figura do bici-anjo ou bike-anjo, né? Isso. Eu gostaria de saber se em Natal já existe isso e como ele funciona. O bike-anjo ou bici-anjo são pessoas que se predispõem a acompanhar quem quer iniciar a pedalar ou começar a ir de bicicleta para o trabalho. Em Natal a gente tem um bici-anjo que funciona todas as segundas-feiras à noite, às 7 horas da noite, no Bom Preço da Prudente de Moraes. Um colega nosso, André, faz esse trabalho voluntário, as pessoas vão lá, ele ensina a passar marcha, dá algumas dicas de como se portar na via de trânsito, né? E depois faz um percurso de 10 quilômetros para as pessoas irem se familiarizando. Então tem muita gente, mas muita gente mesmo, que está começando ali, quando se sente seguro, vai para um grupo
de ciclistas mais avançados e hoje também já estão andando como eu diariamente para trabalhar. Bom, nosso programa de Diálogo Cultural está chegando ao fim. Clebson, nós temos 30 segundinhos, deixa aí seu recadinho para quem anda de bicicleta e para quem vê a bicicleta no trânsito. Eu quero deixar um recado para ambos, né? Os motoristas que realmente passem a ver o ciclista, né, e respeitar um pouco mais, porque afinal ali uma vida, é um pai de família, é uma pessoa como qualquer outra, né? E os ciclistas que procurem se informar um pouco mais sobre as normas e a maneira segura de conduzir a bicicleta nas vias de trânsito, como forma de prevenir um acidente, né, contra si mesmo. Clebson Mello, que é vice-presidente da Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo. Estamos à disposição. Ricardo Lago, que é coordenador do Sinteste RN, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Estamos sempre à disposição de vocês. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, e no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.